Neste segundo capítulo, vamos começar a nos aprofundar sobre o estudo da condução ou da difusão de calor. Esse estudo sobre a condução vai se estender dos capítulos 2 até o capítulo 5. No capítulo 2, os objetivos mais específicos são de apresentar e discutir com mais detalhe a lei de Fourier, conceituar condutividade térmica, analisar seus valores para os diferentes materiais e como a temperatura pode afetar essa condutividade térmica, desenvolver o conceito de balanços infinitesimais de energia nos diferentes sistemas de coordenadas. Esses balanços eles vão gerar equações diferenciais que vão ser fundamentais quando nós desejarmos determinar perfis de temperatura nos diferentes sistemas de interesse de um engenheiro metalurgista. E, finalmente, apresentar e discutir os diferentes tipos de condições de contorno e inicial. Aqui temos um sumário do capítulo 2. Iniciaremos comentando com um pouco mais de detalhe sobre a difusão de calor e apresentando uma versão mais genérica da equação de Fourier. Logo a seguir, será abordada a condutividade térmica dos materiais sólidos, líquidos e gasosos, observando as diferentes faixas de valores comuns a essas fases, bem como o efeito da temperatura sobre os valores dessa propriedade física. A seguir, desenvolveremos balanços infinitesimais de energia nos diferentes sistemas de coordenadas, retangulares, cilíndricas e esféricas, e, finalmente, veremos os diferentes tipos de condições de contorno inicial que devem ser especificadas quando vamos resolver as equações diferenciais que vão nos permitir determinar perfis de temperatura dos corpos nos diferentes sistemas de interesse. Aqui temos um possível exemplo de um sistema que poderá ser tratado com a metodologia a ser desenvolvida neste capítulo. Neste caso, vemos uma seção longitudinal de um forno de reaquecimento, onde placas são alimentadas e elas passam por diferentes etapas de aquecimento, desde a etapa do pré-aquecimento até a etapa de aquecimento e, finalmente, o encharque. E, logicamente, para se fazer um controle adequado dos perfis de temperatura no interior da placa e conseguir fazer com que a sua temperatura no momento da descarga seja a mais uniforme possível, é necessário que consigamos avaliar a distribuição de temperatura no interior da peça, bem como ajustar as condições operacionais para fazer com que essas temperaturas sejam as mais uniformes possíveis. Isto só é possível através de um tratamento de balanços infinitesimais de energia. Os balanços globais que foram desenvolvidos anteriormente não nos possibilitariam abordar o problema na forma desejada. Aqui é apresentada novamente a equação de Fourier para expressar o fluxo de calor por condução em um determinado meio. Esta equação especifica que o fluxo de calor numa dada direção é igual ao produto da condutividade térmica do material pelo gradiente de temperatura ao longo da direção em que está ocorrendo a condução. Neste caso aqui temos a versão para a direção x. Esse menos, como já discutido em capítulo anterior, ele está associado a uma convenção que especifica que o fluxo de calor será positivo toda vez que ele estiver ocorrendo no mesmo sentido do crescimento do eixo. Então, a necessidade desse sinal é exatamente para compatibilizar com essa convenção. Verificando mais uma vez as unidades, vemos que o fluxo de calor no sistema internacional ele tem unidades de watt por metro quadrado, a condutividade térmica é especificada em watt por metro por Kelvin. Este valor vai ser o mesmo se estivermos trabalhando com watt por metro por centígrado, uma vez que estamos lidando com variação de temperatura e, logicamente, variação de 1 Kelvin equivale à variação de 1 centígrado. E, finalmente, o gradiente de temperatura. Note que aqui estamos utilizando derivada parcial, uma vez que podemos ter situações onde tenhamos gradientes de temperatura nas três direções. O gradiente de temperatura tem dimensão de Kelvin ou centígrado por metro. Se quisermos especificar a taxa de transferência de calor, devemos multiplicar o fluxo, que é
especificado através da equação de Fourier, pela área perpendicular à direção da transferência de calor. Essa figura procura exatamente ilustrar isto. O fluxo de calor aqui ele está ocorrendo na direção x e a área que utilizamos para calcular a taxa de transferência de calor é exatamente a área perpendicular à direção da transferência de calor. Nesse caso, se multiplicarmos o fluxo pela área, teremos a taxa de transferência de calor que vai ser especificada no Sistema Internacional em Watt. Em situações onde temos transferência de calor nas três direções ortogonais, a equação de Fourier, que é uma equação vetorial, ela vai ter possivelmente até três componentes. A componente relativa ao fluxo na direção x, na direção y e na direção z. Observamos que as equações são bastante semelhantes, né? A única coisa que vai alterar entre as três equações que estão apresentadas aqui é o índice. No caso de fluxo na direção x, o gradiente na direção x e assim sucessivamente. A versão que está apresentada aqui é para um material isotrópico, uma vez que o valor de condutividade térmica que está sendo utilizado aqui é independente da direção. Há materiais de interesse na engenharia que são materiais anisotrópicos, ou seja, que possuem condutividade térmica diferente ao longo das três direções ortogonais. Neste caso, a equação de Fourier vai ser escrita numa forma ainda mais geral, onde utilizaremos um índice também para a condutividade térmica associada à direção ao longo da qual a transferência de calor está ocorrendo. Ao longo do curso, só trabalharemos com materiais isotrópicos, mas é importante salientar que, eventualmente, em situações práticas de engenharia, poderemos ter que lidar com materiais anisotrópicos também. A figura apresentada nesse slide mostra faixas de variações de condutividade térmica para diferentes materiais. Essa figura foi extraída do livro de transferência de calor e massa do Incropera e ilustra para nós as variações das condutividades térmicas, vão desde os metais, que estão no limite superior dos valores de condutividade térmica, até os gases, que estão no limite inferior, passando pelos diferentes tipos de líquido, pelos isolantes, pelos sólidos não metálicos, pelas ligas e, finalmente, os metais puros, em particular a prata, apareceria aqui também o cobre. É interessante observar que, se pegarmos os extremos, temos praticamente 5 ordens de grandeza de variação da condutividade térmica para os diferentes materiais de interesse em engenharia. Esta figura, também retirada do livro do Incropera, apresenta um gráfico da condutividade térmica em função da temperatura para diferentes tipos de sólidos. É interessante observar que não tem nenhum comportamento geral, ou seja, para sólidos podemos encontrar situações onde a condutividade térmica aumenta com a temperatura, é o caso, por exemplo, do aço inoxidável AZ 304, quanto para materiais onde a condutividade térmica cai com a temperatura, é o caso aqui do tungstênio, como também materiais que apresentam comportamentos diferentes em diferentes faixas de temperatura. Esse é o caso aqui do ferro e é o caso também dos aços carbono comum. Essa condutividade cai até um certo nível de temperatura e depois passa a se elevar. Quando formularmos problemas associados à determinação de perfis de temperatura, é importante verificar qual é o comportamento dessa condutividade em função da temperatura. Isso determinará se será possível uma abordagem em que consideremos a condutividade térmica constante ou se será necessário incorporar a variação da condutividade térmica com a temperatura. A gente observa que, no caso, por exemplo, do cobre, em faixas de temperatura de 300 até 500 Kelvin, a condutividade térmica dele é praticamente constante. Isso justificaria, por exemplo, se formos modelar a distribuição de temperatura em um molde de lingotamento contínuo, considerarmos a condutividade térmica do cobre constante. Esta figura ilustra a variação da condutividade térmica com a temperatura para diferentes tipos de gases. Diferente do que aconteceu para o caso dos sólidos, aqui nós podemos observar uma tendência geral de crescimento dessa condutividade térmica em função da temperatura. A intensidade desse crescimento varia de acordo com a natureza do gás,
mas dá para perceber que em todos os casos a condutividade térmica está aumentando e no limite superior deste gráfico temos os valores de condutividade térmica para o hidrogênio e para o hélio, com valores na faixa de até 0,3 Watt/Kelvin, e numa faixa aproximadamente 10 vezes menor, o CO2, o gás freon e o próprio vapor d'água e o ar. Uma outra propriedade física da matéria que será extremamente relevante para nós ao longo do curso é a difusividade térmica. A difusividade térmica, designada aqui pela letra alfa, é uma razão da condutividade térmica do material dividido pelo produto de sua densidade pelo calor específico. Esta difusividade térmica, o significado físico dela, é simplesmente que é uma propriedade que vai comparar a capacidade do material de transferir calor por condução com a capacidade do material de armazenar energia. Toda vez que estivermos lidando com problemas transientes, a difusividade térmica do material vai aparecer. É importante salientar que a difusividade térmica vai ter unidades de metro quadrado por segundo, que é a mesma unidade da difusividade de quantidade de movimento, também conhecida como viscosidade cinemática, e também a mesma unidade da difusividade de massa. Isso enfatiza a analogia entre as transferências de calor, quantidade de movimento e de massa. Nos próximos slides, iniciaremos o desenvolvimento da metodologia dos balanços infinitesimais de energia. Esses balanços, diferente do balanço global de energia desenvolvido no capítulo anterior, ele é aplicado para um elemento infinitesimal de volume no interior do corpo, ao longo do qual desejamos determinar o perfil de temperatura. Neste caso, esse elemento de volume é posicionado em um local arbitrário no interior do corpo. Se desenvolvermos este balanço em coordenadas retangulares ou em coordenadas cartesianas, as dimensões desse elemento de volume vão ser ΔX, ΔY e ΔZ ao longo das três direções ortogonais x, y e z, respectivamente. Aqui é apresentada a equação geral do balanço infinitesimal de energia. Vocês podem observar que ela é semelhante à que foi desenvolvida anteriormente como na forma de um balanço global de energia. A diferença básica é o elemento ao longo do qual este balanço está sendo aplicado. Neste caso é um elemento de volume infinitesimal, mas as parcelas envolvidas na equação são as mesmas vistas anteriormente. Temos a taxa de entrada de energia, a taxa de saída, taxa de geração e a taxa de acúmulo de energia. Nesse caso, o balanço aqui está sendo desenvolvido no sistema de coordenadas cartesianas. Vamos então iniciar a avaliação das diferentes parcelas relativas ao balanço de energia. Inicialmente, avaliando a taxa de entrada de energia. Lembrando que cada taxa vai ser obtida através do produto do fluxo de calor por uma área perpendicular à direção da transferência de calor. Inicialmente temos esta face em azul, cujas dimensões são ΔY e ΔZ. Vamos multiplicar essa área pelo fluxo de calor perpendicular a essa direção, que vai ser então Q índice X. E vamos avaliar este produto nessa posição genérica X. O resultado é ΔY, ΔZ vezes Q índice X. Essa barra vertical com X indica a localidade onde iremos avaliar este produto. Observe que o produto de uma área por um fluxo vai fornecer então taxa. Como estamos considerando a possibilidade de haver gradiente de temperatura nas três direções ortogonais, teremos também um fluxo de calor na direção Y. A parcela da taxa associada a esta direção vai ser dada multiplicando a área vista aqui, ΔX vezes ΔZ, multiplicado pelo fluxo de calor perpendicular a essa direção, Q índice Y, avaliado em uma posição genérica Y. O resultado é este produto. A próxima área é a área da base,
colorida aqui em azul, tem dimensões ΔX vezes ΔY. Vamos multiplicá-la pelo fluxo de calor perpendicular a essa área, que é índice Z, e avaliá-la numa posição genérica Z. O resultado vai ser essa terceira parcela. Então, a taxa de entrada de energia é obtida pela soma dessas três parcelas, que vão representar os fluxos de calor multiplicado pelas respectivas áreas perpendiculares à direção destes fluxos. As taxas de saída de calor vão ser absolutamente semelhantes às taxas de entrada, entretanto, agora serão avaliadas nas posições x mais ΔX, y mais ΔY e z mais ΔZ. Irei passar mais rapidamente por essas três parcelas, porque elas são semelhantes às vistas anteriormente. Então, ao longo da área azul, ao longo da área alaranjada, ao fundo, e ao longo da área do topo, colorida aqui em azul. A soma dessas três parcelas vai representar a taxa total de saída de energia deste elemento de volume infinitesimal. Considerando a possibilidade de haver uma taxa de geração de calor, lembrando que essa geração é sempre um fenômeno volumétrico, teremos que a parcela de geração vai ser dada pelo produto das dimensões do elemento de volume, ΔX, ΔY, ΔZ, o que dá o volume do elemento de volume, multiplicado por Q ponto, que aqui representa a taxa de geração de energia por unidade de volume. Finalmente, a taxa de acúmulo de energia. Novamente, acúmulo é um fenômeno volumétrico. Neste caso, então, teremos o produto das três dimensões que vão definir o volume do elemento de volume, vezes a sua densidade, que vai fornecer a massa de material no elemento de volume, vezes o calor específico, multiplicado pela variação de temperatura ocorrida ao longo de um intervalo de tempo ΔT. Observe que temos a diferença entre a temperatura no instante de tempo T mais ΔT, menos a temperatura no instante T igual a T, dividido pelo intervalo transcorrido entre essas duas variações, e esse intervalo é expresso através de ΔT. Todas as parcelas das equações que foram fornecidas aqui vão ter dimensões de Watt. Agrupando todas as parcelas que foram vistas nos slides anteriores, temos a equação geral com as taxas de entrada menos as taxas de saída, mais a taxa de geração de energia, igual à taxa de acúmulo de energia. O que iremos fazer nos próximos slides é um tratamento matemático que vai nos permitir transformar esta equação em uma equação diferencial representando o princípio de conservação de energia para um elemento de volume infinitesimal expresso em coordenadas cartesianas. A primeira etapa deste tratamento matemático consiste em dividir toda a equação pelo volume do elemento de volume, que é dado por ΔX, ΔY e ΔZ. O resultado é essa expressão que está mostrada aqui. Por conveniência, eu já agrupei os fluxos de calor ao longo das diferentes direções, aqui o termo de geração e, finalmente, o termo de acúmulo. Fazendo o limite de todas essas parcelas, quando as dimensões ΔX, ΔY, ΔZ e ΔT tendem a zero, nós obtemos esta equação diferencial representando o princípio de conservação de energia, expressa em termos dos fluxos de calor ao longo das três direções ortogonais. Esta equação ainda não está na forma mais conveniente. Para fazê-lo, é interessante substituir os fluxos de calor ao longo das três direções ortogonais pelas respectivas expressões da lei de Fourier, e aí obter uma equação de conservação de energia com a variável dependente sendo apenas a temperatura. Fazendo este procedimento, substituindo as três equações de Fourier ao longo das direções x, y e z, obtemos a equação geral de conservação de energia na forma de uma equação diferencial com as parcelas de condução na direção x, condução na direção y, condução na direção z, termo de geração de energia e o termo de acúmulo. Todas essas parcelas, como foi feita uma divisão pelo volume do elemento de volume, todas essas parcelas vão ter dimensão de Watt
por metro cúbico, taxa por unidade de volume. No caso de estarmos tratando com um material cuja condutividade térmica é constante, nós poderemos dividir toda a equação por ρCp e colocar o valor de K para fora das três derivadas vistas na equação anterior e obter esta versão da equação de conservação. Essa versão é menos genérica que a anterior, porque se aplica apenas a materiais com condutividade térmica constante. No caso de estarmos tratando um problema de transferência de calor unidimensional em estado estacionário e sem geração de calor, caso a transferência esteja ocorrendo apenas na direção x, nós podemos simplificar a equação anterior e colocá-la nessa forma que corresponde à versão unidimensional, válida para estado estacionário e sem geração de calor. Vocês observem que a equação geral derivada no slide anterior, ela permite tratamento de qualquer problema em qualquer nível de complexidade, bastando para tal ajustá-la às considerações que são formuladas no tratamento matemático do problema. Para enfatizar a analogia das equações de conservação, tanto válida para a conservação de quantidade de movimento quanto para de calor, eu coloquei aqui a equação de conservação de quantidade de movimento na direção x para um fluido com densidade e viscosidade constantes, excluindo as parcelas de transporte de quantidade de movimento por convecção. É imediato verificar a analogia entre as duas expressões. Nós temos na equação de conservação de quantidade de movimento um termo de acúmulo para transferência de calor, um termo de transporte difusivo para a parte de transferência de quantidade de movimento, um termo de transporte difusivo de calor. No caso da transferência de quantidade de movimento, um termo fonte seria dado pelo gradiente de pressão e a gravidade, e no termo de geração, no termo de transferência de calor, o termo de geração de calor. Quer dizer, desenvolvendo uma metodologia para resolver uma dessas equações, imediatamente podemos afirmar que essa mesma metodologia pode ser aplicada para resolver a outra equação diferencial. A mesma metodologia que utilizamos para desenvolver o balanço de energia em coordenadas cartesianas pode ser utilizado para desenvolver uma equação de conservação em coordenadas cilíndricas. Aqui é apresentada uma vista do elemento de volume cilíndrico, com suas três dimensões. Direção z tem a dimensão ΔZ, direção angular, um comprimento Δθ multiplicado pelo comprimento do arco, pelo raio R, e uma dimensão ao longo da direção radial ΔR. Expressando o princípio de conservação para esse elemento de volume, poderemos obter uma equação diferencial que fica mais adequada para tratarmos problemas cujas geometrias são melhor descritas em termos de coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, a equação de Fourier, ou as equações de Fourier ao longo das três direções, são representadas por essas três expressões. Aqui o fluxo de calor ao longo da direção radial, fluxo de calor ao longo da direção angular e fluxo de calor ao longo da direção axial, que é a direção z. Novamente foi considerado aqui um material isotrópico, ou seja, cuja condutividade térmica não varia ao longo da direção. Seguindo então este procedimento, obtemos a equação de conservação de energia aplicada a um sistema em coordenadas cilíndricas. Termo de transporte difusivo na direção R, transporte difusivo na direção θ, transporte difusivo na direção axial, na direção z, o termo de geração volumétrica de energia e o termo de acúmulo de energia. Novamente, todas as parcelas aqui expressas em watt por metro cúbico. É importante salientar que desenvolver essa equação geral em outros tipos de sistemas de coordenadas é puramente por conveniência. A princípio, qualquer problema poderia ser resolvido em termos de coordenadas cartesianas. Simplesmente utilizamos outras formas de coordenadas ou outros tipos de coordenadas por uma razão de facilitação do processo matemático de tratamento das equações.